Em Atos capítulo 16, e falamos nesse mês todo sobre família, e nós vamos hoje pensar em salvação em uma família. A partir do versículo 19, e nós vamos até o versículo 34. Atos 16, do 19 ao 34. Nós estamos com o texto aí na tela. Eu vou ler um versículo e vocês todos em casa e aqui leiam o versículo seguinte. Vou começar então com o 19. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Disseram. Eu vou pedir que o Marcos venha aqui me ajudar. Você vai ler o versículo seguinte, Marcos, para não ficar sem o som em casa. Propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, logo a seguir. Ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra que é viva e eficaz, rogando-te que ela se torne clara a cada um neste momento. Em nome de Jesus, amém. Paulo e Silas, pregadores do Evangelho, o grande apóstolo Paulo, foram presos, e aqui mais uma das prisões que o apóstolo Paulo sofreu, por pregar o Evangelho. Muitas pessoas pensam que a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo, tudo vai virar um mar de rosas. O que vai acontecer é que você vai conseguir ter dentro de você tanta paz, que você vai enfrentar mares de fogo sem gritar e sem se desesperar. Vão ter momentos de tranquilidade, podemos ter momentos muito abençoados, mas podemos enfrentar também turbulências. E desde o início do cristianismo, estes homens que serviram a Deus e mais do que sendo apenas cristãos, se tornaram líderes da Igreja de Jesus, pregadores do Evangelho, eles são presos. Esses dois homens tinham tinham já há algum tempo na cidade de Filipos, foi a primeira cidade da Europa. Filipos fica na Grécia, existe essa cidade até hoje, foi a antiga capital do Império Macedônio, aquele império da onde veio Alexandre o Grande. Era o norte da Grécia, de língua grega também, de etnia grega, mas uma região montanhosa, e dali Filipe começa a dominar
as cidades-estados gregas ao redor, e Alexandre avança e conquista o mundo da época, chegando até a Índia. E ele sai lá desta região. E a cidade que era a capital tomou o nome do rei Filipe, do pai de Alexandre. Mas, mais tarde, a Grécia cai nas mãos dos romanos. No entanto, esta região, por ter sido uma cidade importante, é declarada uma colônia romana. E nesta região moravam muitos soldados romanos, legionários romanos aposentados. Eles ganharam terras ao redor e ficavam ali. Então tornou-se uma colônia que vivia da aposentadoria desses soldados. Era uma região não muito rica, porque não era uma região fértil, mas era a região que tinham povos de diferentes lugares, porque os legionários romanos vinham de diferentes origens, mas todos eram declarados cidadãos romanos. Ela tinha uma deferência especial no império. Quem era nascido ali tinha os mesmos direitos de quem era nascido na capital, em Roma, tinha algumas proteções, tinha também privilégios até em termos de prisão. O apóstolo Paulo, que era cidadão romano, mas não tinha declarado, quando ele chega pregando o evangelho, ele é usado por Deus para fazer algumas coisas importantes, e nesta cidade, uma jovem que era escrava, e ela fazia adivinhações, só que essas adivinhações davam lucro. Ela era uma adivinha, e os donos dela cobravam as adivinhações que ela fazia, e essas adivinhações davam lucro para eles. Esta mulher vivia atormentada porque ela era deprimida, ela era oprimida por demônios, todas as adivinhações eram feitas por demônios, por isso que nem sempre funcionava, eram chutes. Os demônios têm conhecimento e até hoje tem muitos adivinhos que vêm por conta de demônios. Os demônios rondam as pessoas, há demônios rondando. Os demônios estão em todos os lugares, mas na igreja do Senhor, e sabemos que com aqueles que são do Senhor, os anjos nos cercam, e por isso que eles não podem entrar em nós. Mas eles podem entrar em pessoas, e eu não duvido da ação demoníaca, eu não duvido de possessão demoníaca na vida de pessoas que não têm Jesus como Salvador e Senhor, não têm, portanto, esta proteção especial dos anjos de Deus. E os demônios, eles têm um poder limitado, que não é um poder verdadeiro, mas eles têm uma capacidade, como eles rondam, eles têm inteligência. E eles observam muitas coisas. É claro que eles não conhecem o futuro, o diabo não conhece o futuro, mas ele sabe chutar muito bem. Ele é muito bom de prognósticos, ele sabe fazer cálculos muito bons. E como tem pessoas que fazem previsões baseadas só na lógica, em cálculos, em matemática até, informações, eles também fazem isso, os demônios fazem isso. Só que as pessoas são tomadas e eles fazem adivinhações que muitos tomam por verdadeira. Acertam 2, erram 7, mas as pessoas valorizam aquilo que foi acertado. Lembro de uma famosa mãe de Ná, que dizem que acertou num acidente aéreo e se tornou famosa. Ela errou em todas as outras previsões, mas ela ficou famosa porque ela acertou na morte de um conjunto musical famoso. E assim os demônios fazem, enganando as pessoas. E aquele demônio tomava conta daquela moça que fazia adivinhações. E é interessante que ela falava até coisas certas. E quando ela vê Paulo e Barnabé, e Paulo, e aqui no caso Silas, Barnabé já não estava mais com Paulo nesta ocasião, quando ela vê o companheiro de Paulo e Paulo, ela declara que eles eram homens de Deus. E isso vem para confundir. Muita ação demoníaca traz até coisas que parecem verdadeiras. Algumas manifestações do diabo são manifestações de luz. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Eu já tenho falado aqui, ele não vai aparecer com chifre, nem com perna de bode, nem com rabo de bode, nada disso. Ele vai aparecer perfumado, bonito, loiro ou loira, né? Interessantíssimo, inteligentíssimo. Ele vai fazer coisas e dizer coisas que são até boas, palavras bonitas para iludir. Mas no meio de tudo isso tem veneno. Se cair um pouquinho de veneno no seu prato, você vai jogar o prato fora inteiro. E um pouquinho de veneno estraga tudo, e é o que o diabo faz, contando as mentiras. Por exemplo, falam coisas muito bonitas, verdadeiros ensinos, que muitas vezes são até baseados na Bíblia, até hoje há essas manifestações, mas desviam a verdade, que é o fato de Jesus Cristo ser o único Salvador. E começam a dizer que Jesus Cristo é um espírito iluminado, mas você tem salvação
por uma série de outras coisas, até voltando várias vezes na vida, e isso enganando as pessoas, acomodando as pessoas, quando a Bíblia declara que nós temos uma única vida, está destinado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. O que tem que ser feito nesta vida. E há muitas coisas que enganam, e naquela época também. Mas o pior de tudo é que esta moça começa a declarar: estes homens são homens de Deus. Eles de fato eram homens de Deus. Mas o apóstolo Paulo percebe que ela estava apenas perturbando e trazendo confusão. E aí ele repreende a ação do maligno naquela vida, ele repreende o demônio que estava nela, sai o demônio e ela perde o poder de adivinhar. Você lendo os versículos anteriores desse texto que nós lemos, em Atos 16 mesmo, nesse capítulo, você vai ver o que aconteceu. Os donos daquela moça, porque eram donos, ela era uma escrava, ficam tão revoltados com aquilo que eles tinham poder, eles deviam ser ricos, tinham dinheiro, tinham outros escravos, e eles pressionam as autoridades para prender Paulo e Silas. Olha, eles estão perturbando, trazendo costumes estranhos. Na verdade, é porque eles tinham sido perturbados na perda dos seus lucros. E fazem, mas aquela moça agora estava em paz. Aquele espírito perturbador tinha saído dela. No entanto, eles tinham perdido a fonte de renda. E mandam prender Paulo e Silas. Eles vão para a prisão. Só que na prisão, as prisões romanas, elas tinham 2 níveis. Havia o nível 1, que era no pátio da prisão, as celas davam para o pátio, entrava ar, entrava a luz do sol. A cadeia, normalmente o local onde ficava, era perto de unidades das legiões romanas, e o carcereiro ficava numa guarita ali perto, uma pequena casa. A casa dele não ficava muito distante, mas não era dentro da prisão. Só que tinha uma segunda parte da prisão, que por vezes era subterrânea ou era escavada numa rocha. E nesse lugar não havia ventilação. Esse lugar era úmido e fétido. E quando eles são presos, é dito que eles deveriam ser colocados no tronco. Eles são presos e os pés deles são algemados, são colocados em cadeias. Eles ficam com os pés meio que separados, fazendo uma tortura. A situação e a posição não era nada confortável. Além da falta de ar, além do cheiro horrível, de uma comida podre que fazia as pessoas passarem mal, não terem acesso a banheiro, tudo tinha que ser feito ali no meio, com outros prisioneiros. Que situação! Servir a Deus não significa você ter só as bênçãos. Nós temos provações. E Paulo, mais uma vez, estava tendo uma provação. Mas quando Deus permite uma provação, é sinal de que Ele está permitindo porque você pode suportar. E também, se você tem uma provação, Ele está testando você porque Ele quer te fortalecer e vem uma bênção maior. Após toda a provação, vem bênção. Nós encontramos isso em todas as páginas da Bíblia. E quando eles passam por isto e são presos, estão ali, a reação deles, que seria a minha reação, foi o quê? Xingar, pedir que Deus jogasse raio na cabeça de todos que prendiam eles. Eu teria feito isso. Senhor, faça justiça, o Senhor é o justo juiz, arrebenta tudo. Mas a Bíblia diz que eles começam a cantar louvores. Eles começam a louvar a Deus e a cantar hinos de louvor perto da meia-noite. Eles ficaram cantando. E aqueles hinos traziam mensagens do Evangelho. Eram hinos que nós temos hoje na Bíblia. São textos bíblicos que eles cantavam. E a voz deles devia ser interessante, porque todo mundo estava ouvindo. Só que eles deviam estar cantando tão alto que o som estava ultrapassando, o carcereiro provavelmente estava ouvindo, e talvez chegou até perto, alguém da família dele ouviu também, e o pessoal começou a achar aquilo estranho. Nunca tinham ouvido prisioneiros cantando louvores a Deus. E músicas alegres, músicas de fé e de esperança. Quando, na verdade, a maioria dos que ficavam ali, quando conseguiam falar alguma coisa, só xingavam e maldiziam todo mundo, rogavam pragas, mas aqueles homens louvam a Deus. Assim, a mensagem do Evangelho faz, e por causa dessas expressões de louvor,
família começa a ouvir. E uma família de uma maneira especial, porque o chefe da família estava ali, ele começa a ouvir aquelas canções, isso começa a mexer com ele, provavelmente os prisioneiros que estão ali também. E a Bíblia descreve que nesse momento há um terremoto e tudo quebra, as cadeias caem, aquelas prisões todas, inclusive as algemas que eles tinham, são arrebentadas, e aí o milagre de Deus entra. E quando o carcereiro vê, ele fala, pronto, perdi todo mundo. E sabe o que acontecia naquela época? Parecido com o que acontece hoje, né? Quando alguém foge da cadeia, o que acontece? Nada. Com quem deixou escapar. Mas aqueles homens que deixaram escapar, naquela época, ele seria morto. E pior que isso, talvez a família também sofreria. Então, ele não quer ver nada disso, ele já pega uma espada, ele fala, eu vou me matar porque todo mundo fugiu. E Paulo grita. Paulo não tinha saído ainda, nós estamos todos aqui, não faça isso. Aí ele pega a luz, porque ele estava num lugar escuro, entra, encontra Paulo e Silas, e ele se ajoelha. Ele reconhece que havia algo diferente, o poder de Deus se manifestava. Ele então pede que Paulo e Silas explique para eles o que era aquilo, e ele queria ter aquela mesma experiência. Ele já estava ouvindo alguma coisa de uma salvação que vinha do Deus lá, dos judeus, e ele quer aquilo, ele quer ser salvo dos medos, dos temores, das opressões dele, ele quer ter salvação da alma, ele quer ter paz, ele pede o que eu preciso fazer para ser salvo. E a palavra que os apóstolos trazem para eles é crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Algumas lições que a gente tira disto, em primeiro lugar, já foi dito aqui, estamos sujeitos a sofrimento. Em segundo lugar, a reação na hora do sofrimento, ao invés de estarmos murmurando e reclamando. Quem já experimentou a salvação em Cristo Jesus deve estar louvando a Deus. Nós temos que viver isto, nós temos que ensinar isso em nossas casas. Ao invés de estarmos simplesmente falando mal de quem prejudicou a gente, e muitas vezes fazemos isso dentro de casa, reclamando de Deus e do mundo para a nossa família, os nossos filhos crescem ouvindo isso, deveríamos estar louvando a Deus. Se Deus está permitindo que a gente passe por isso, Deus sabe que a gente consegue passar por isso e Deus tem bênção para a gente. Louve ao Senhor. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Não por tudo, mas em todas as circunstâncias há pelo que agradecer. E ao invés de maldizer, de murmurar, de desejar o mal para aquele que talvez tenha sido realmente instrumento de mal na sua vida, a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos e temos até que ajudá-los no caso de necessidade. Nós temos que bendizer aqueles que nos maldizem e abençoar aqueles que nos perseguem. E o apóstolo Paulo estava fazendo isso. Ele estava cantando hinos para abençoar as pessoas que estavam ali. Ele estava louvando ao Senhor ao invés de reclamar e de pedir a mão pesada de Deus sobre aqueles que os tinham prendido. Nós temos que louvar ao Senhor em todas as circunstâncias e nós temos que fazer isto dentro da nossa casa e ensinar a nossa família a agradecer a Deus por tudo em todas as circunstâncias. Não por todas as coisas, porque eu não vou agradecer pelo pecado que eu cometi, mas eu posso agradecer pelo perdão de Deus, que sempre é presente quando eu confesso os meus pecados. Eu posso agradecer porque Deus toca no meu coração e revela que eu estou em pecado e me dá arrependimento. E eu posso agradecer até pelas provações que eu tenho, como foi mencionado aqui, na hora que se falou sobre o pai que ama o filho e disciplina, pela disciplina que o Senhor traz para mim, porque é sinal do amor de Deus na minha vida. Então, em tudo eu posso agradecer e eu tenho que viver isso dentro da minha casa. Ensinar os meus filhos, a minha família, isto. O apóstolo Paulo, ele estava ensinando pessoas, ele ensinava as famílias com quem ele convivia a viverem esse espírito de gratidão. E quando nós agradecemos, na hora certa, Deus vem com a sua mão libertadora. Quando a gente menos espera. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, pelo poder do seu Espírito Santo. Quando é necessário, Deus faz milagres. Ele age em todo o tempo e quando é necessário, o sobrenatural acontece. Eu não preciso ficar pedindo, declarando e decretando os milagres, porque na hora de Deus o milagre vai acontecer na sua vida, acontece na minha vida.
Você tem que tão somente estar louvando ao Senhor, você tem que tão somente estar obedecendo ao Senhor. Paulo e Silas obedeciam a Deus em tudo e Deus os abençoa. Agora, o que vai acontecer é que através daquele testemunho, e quando nós fazemos isto, outras famílias vão ser também atraídas. E nós podemos fazer mudança na comunidade com uma família nossa que vive um espírito de gratidão. E o que aconteceu? Aquela família, a família do carcereiro, provavelmente alguém mais estava perto, a casa dele não devia ser tão longe. Quando vê aquele desespero dele, quando acontece o terremoto, o pessoal acorda, começam a chegar, e quando vê que está todo mundo ali, aquele homem agora pede que mostre o caminho da salvação e é dito para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. A salvação é tão somente por Jesus Cristo e a única coisa que eu tenho que fazer é crer, é receber. Crer é receber a salvação. A salvação que é ofertada, eu tenho que falar assim: Senhor, eu a recebo. Se você ainda não tem certeza de vida eterna, se você não tem certeza da salvação eterna, você hoje pode estender a mão para Jesus e falar assim: eu quero receber esta salvação. Agora Ele dá a você a salvação. Não é uma coisa que talvez vai emocionar, não está tendo terremoto nenhum aqui, mas se você tiver fé, o Senhor lhe dá. E você vai experimentar isto agora. A paz que excede todo o entendimento vai tomar conta do seu coração, dos seus sentimentos em Cristo Jesus. Se você disser: eu reconheço que só Jesus Cristo salva e eu quero receber a salvação de Jesus. Significa ter Jesus não apenas como Salvador pessoal, mas como Senhor e obedecer. E eles têm o primeiro ato de obediência. Eles confirmam a fé através do batismo. Provavelmente lá no próprio lugar, a prisão era um quartel, tipo de um quartel, e lá tinha poço, tinha tanques que eles reservavam água, e um desses lugares ele explica como é o batismo. Alguns da família dele, é claro, aqueles que podiam crer, alguns que trabalhavam com ele, aceitam a Jesus e são batizados, como o que aconteceu aqui hoje. A palavra batismo significa imersão, mergulho, e é o que aconteceu com eles, porque o batismo simboliza a morte para o mundo, sepultamento, e uma nova vida, agora com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com o Espírito Santo na direção. E é o que eles fizeram, eles testemunharam da fé que eles tiveram, submetendo-se, aceitando o senhorio de Cristo e o aceitando como Salvador e Senhor da vida. E ali as coisas começam a mudar, ele começa a cuidar de Paulo e de Silas, ele os leva para a sua casa, a alegria que aquela noite que começou atribulada se torna uma noite abençoada. Talvez esta seja uma noite de mudança na sua vida. Eu não sei como você tem entrado aqui, como você está participando desse culto aí na sua casa. Talvez algumas ideias, alguns problemas que estão perturbando a sua alma. Talvez essa semana, talvez você está com preocupações para coisas que tem que resolver, dívidas, conflitos no serviço ou dentro da família. O Senhor quer hoje mesmo dar paz e salvação a você. Se você ainda não tem a salvação em Cristo Jesus, você primeiro precisa aceitar isto. Você precisa se voltar agora para Jesus e falar: Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é o Salvador e eu o convido para entrar na minha vida. Vamos fechar os nossos olhos. Enquanto o grupo de cânticos vem aqui, nós vamos estar fazendo uma oração por você que quer hoje receber a Cristo. Eu convido você a dizer assim para Deus: Deus eterno, eu reconheço que sou pecador, mas eu creio que o Senhor, através de Jesus Cristo, veio ao mundo para fazer milagres, trazer os melhores ensinos, mas acima de tudo, o Senhor veio através da morte na cruz, do derramamento do sangue do teu Filho, pagar o preço dos meus pecados e me dar salvação eterna. Eu quero te pedir agora que o Senhor entre na minha vida, no meu coração. Eu quero que o Senhor se torne o dono da minha existência, de agora para sempre. Amém. Estamos ainda de olhos fechados. Alguém nesta noite fez esta oração comigo? Se você fez em casa, abaixo aí da descrição do link, coloque isso. Alguém aqui fez esta oração comigo? Levante a mão que eu quero orar por você. Você que tem tomado essa decisão. A irmã está confirmando. Alguém mais está fazendo, gostaria de fazer uma oração como esta, erga a sua mão para o Senhor. Você em casa também,
Eu sei que tem gente que já confirma isto, glória a Deus. Agora também uma palavra a você que já tem Jesus. Talvez você está passando, você que já tem Cristo, passa por uma situação que você sente que precisa de uma intervenção sobrenatural dele na sua vida. Você está precisando de um milagre nesta semana e talvez de um milagre que comece hoje. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele quer fazer. Se você crê, eu quero que você fique em pé, que nós vamos pedir que esse milagre aconteça. Pode ser um problema na sua família, pode ser um problema de emprego, pode ser um problema de conflito nos relacionamentos. Fique em pé, onde você está, ninguém está vendo, vamos ficar em pé. O Senhor está vendo, conhece o seu coração, sabe o que vai dentro da sua alma e Ele quer lhe dar paz. Pai querido, Tu vês as vidas que se levantam na Tua presença e que estão precisando de uma intervenção sobrenatural do Senhor hoje. E eu te peço que isto aconteça agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode fazer. Talvez a cura não venha agora, mas que o Senhor dê paz ao coração. Talvez a solução financeira não surja neste momento, mas eu sei que o Senhor vai fazer milagre acontecer nesta semana. Mas começa agora com o milagre da paz que excede todo o entendimento, tomando conta de cada coração daqueles que expressam a fé, se colocando em pé na Tua presença. Ó Pai querido, que toda a dúvida seja retirada, que a confusão seja retirada, que toda a opressão maligna, pelo poder do Espírito Santo, seja agora derrubada, afastada, que haja libertação. E Senhor Deus, que esta semana seja uma semana diferente, uma semana de bênção para cada irmão e irmã que se levanta, e que eles possam expressar isto, vivendo uma vida mais santa na Tua presença e refletindo o Teu amor, a Tua luz, por onde forem, em nome de Jesus. Amém.